começar a gravar a aula, e aí, então aí você... Eu consegui fazer com início, fim e direção. Essa parte aí. Ah, você fez aqui com um arco. Você fez com arco? Início, fim e direção. Na realidade aqui, quando você der uma direção, se variar a direção, esse arco vai aumentar ou diminuir, né? Aí como a gente não tem como levantar essa dimensão, né? Então a gente fica, vamos dizer assim, refém, né? Da aparência, só tem que parecer igual a isso, né? A gente não vou cobrar de você a dimensão. Mas como é que eu fiz isso, né? Só vou desligar aqui só para... Eu tracei, eu vou apagar aqui, ó. Vou apagar. Não vou apagar não. Eu vou apagar esse cara aqui. Pra gente... Ah, tá. Então, ó, eu vou apagar esse trecho aqui, ó, só para você entender como é que eu fiz. Antes de eu fazer essa região, né, então eu construí aqui 2 isocírculos a uma distância de 12, né, a uma distância de 12. E aí então eu desenhei essa face, e aí vem a minha curiosidade, porque eu olhando aqui, ó, eu olhando aqui nessa figura, quanto que vocês adotaram nessa largura aqui, ó, daqui a aqui, nesse facetado? Quanto é que vocês admitiram aí? Porque não, depois de manhã, quando eu estava fazendo com o pessoal, eu não encontrei essa medida e a gente adotou uma, né? Mas alguém encontrou? Oi? Qual, professor? Cortou aqui. Qual? Essa largura, ó, dessa face aqui, ó, a face oposta. Nesse desenho eu não encontrei essa dimensão, então teria que ser adotada, né? Quanto vocês adotaram? Alguém adotou alguma dimensão? Acho que 18. Eu coloquei 18. Coloquei 18. 18 para cada lado, você fala, né, Paulo? Agora eu não lembro. Tem que ser Vou 18. abrir o desenho. Tem que ser 18 para cada lado, aí vai dar uns 36, aí tá compatível, aí vai ficar mais ou menos dessa forma. Eu vou dar uma olhadinha, mas eu não lembro. Não, mas tudo bem, vamos lá, ó. Vou colocar então no plano, né, aqui, ó. Então o que eu fiz? Eu fiz uma elipse. Espera meu computador pensar um pouquinho. Ele está ali pensando. Vamos ter esperança que ele vai funcionar. Isocírculo, né? Vou fazer exatamente nesse centro aqui, ó, que é o anterior. E aí esse cara acho que tem 42, né? Então é 21 de raio. Então aqui, ó, esse isocírculo era o original se não houvesse o facetado. A gente sabe que o facetado vai gerar aqui na superfície do cone uma região que dá a impressão que é um arco, né, que é uma elipse, né? Então eu não perdi tempo em tentar ficar conjecturando quanto valia esse ar. Eu pura e simplesmente eu quebrei, ó, eu quebro essa elipse aqui, ó, que você está vendo, exatamente, né, no ponto, né, de intersecção com a face lateral, né? Então, como é que eu faço isso? Só para você aprender. Existe um comando aqui, ó, na segunda barra de ferramentas, aí na barra modificar, na bandeirinha home em inglês, ou é padrão, né? Em português é padrão que eles colocaram isso aqui, né? Padrão, um negócio assim. A primeira bandeira à esquerda aqui na linha,
segunda barra de ferramenta modificar, você clica nesse triângulozinho do lado da palavra modificar, ela vai te oferecer aqui alguns outros comandos aí, que no decorrer aí a gente vai acabar aprendendo. Existe esse comando, eu uso esse comando aqui, ó. Esse comando é quebrar, né? Quebra um objeto num determinado ponto. Imagina o que eu quero fazer pegando esse comando. Quando eu pegar esse break aqui, ó, isso aqui é uma elipse completa, certo? Então eu vou quebrar essa elipse, ó, ela é completa, mas eu quero quebrá-la exatamente, ó, aqui, né? Olha o que vai acontecer, né? Essa elipse agora, nesse ponto, ela está quebrada. Eu tenho duas partes dessa elipse aí, né? Quebrei nesse ponto e vou quebrar nesse aqui também, ó. Então eu vou lá, ó, modificar, quebrar essa elipse, né, nesse ponto. Olha o que acontece. Se eu peguei o ponto correto, vou quebrar a elipse aqui. Esse comando ele quebra, então, ó, vou quebrar esse cara. Vou quebrar desse ponto, vou quebrar esse cara que tá aqui, aqui. Aí eu quebrei entre dois pontos, né? Porque ele não, como já estava quebrado, ele não está identificando o ponto aqui, mas quebrar em dois pontos ou no mesmo ponto é a mesma coisa, ó. Essa elipse agora aqui, ó, eu posso quebrar aqui com um trinho, ó. Esse pedacinho aqui não me interessa. E vou estender, né? Então apertar o Shift e estender até aquele ponto. Então agora isso aqui é um arco, né, de elipse que está projetado exatamente sobre a elipse. E aí o que eu faço com isso aí? Eu espelho, ó. Vou espelhar esse objeto, ó, tendo linha de espelho exatamente aqui, ó. E aí eu dou um yes para apagar o anterior. Aí fica lá, ó. Fica essa região aqui, né, representando essa região que você está vendo aqui, né? Essa região aqui que você está vendo é essa aqui. Foi assim que eu fiz, né? Se a gente for calcular, né, a diferença que a gente tem de diâmetro aqui, ó, 42, né, para 28 são 12, né? Então, 42, 12 para 40, 14, né? 14 se eu dividir por 2, então esse cateto aqui é 7. Então aqui tem 7 por 12. 7 por 12. Se você for fazer o pé da letra, você teria que calcular então qual é a inclinação, qual é o ângulo, né? E você calcular se eu avançar no eixo, vamos considerar que isso aqui seja o eixo X, se você avançar 1 milímetro aqui, quanto vai ser a diferença de altura, né, nessa inclinação? Aí você vai criando as elipses e aqui nessa região você consegue criar linhas paralelas, né? Linhas paralelas a esse ponto de 1 em 1 milímetro, que é exatamente quando você está descendo aqui. Aí, aonde interceptar, você pode criar, né, o que a gente chama de spline. Eu acho que vocês vão ver aqui. Deixa eu lembrar onde está esse spline. Polilinha. Ah, tá. Você cria uma polilinha e da polilinha você transforma em polyline, né? Quer ver? Vou fazer isso. Vou simular essa situação aqui só para você ter ciência que existe esse recurso, né? Eu vou dividir essa linha aqui em, sei lá, 8 partes. 80 partes é muita coisa. 8 partes. Deixa eu levantar esse. Tem este ponto.
Então, ó, existe um comando no AutoCAD onde você divide um segmento em quantas partes você quiser. Então, como é que chama esse comando? Divide, dividir. D-I-V-I-D-E, divide. Né? Aí quando você dá esse comando, foi o que eu fiz. Ó. Dividir essa linha, pedi para dividir essa linha em 8 partes iguais. Ó. Foi, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partes iguais. E aí o que ele faz? Na realidade ele não quebra esse segmento em 8 segmentos. Ele cria, né, sobre aquele elemento marcações em iguais distâncias que equivalem aí ao número de vezes que você pediu para isso ser dividido. Em cada marcação desse, ele põe o que a gente chama de ponto. Né? E esse ponto pode ser um círculo, como você está vendo aí, né? Tamanho determinado, ou ele pode ser um quadradinho, pode ser um quadrado com X. Onde é que isso ficava? Faz muitos anos que eu mexi isso pela última vez. Não sei se eu desse aqui eu não vou saber. Vou ter que procurar para vocês, né? Mas aí, como é que eu mudo isso para aparecer os pontos? Eu digito o que ele chama de PDMode. Né? PDMode é a variável que me mostra, né, qual é o formato do ponto. O círculo que você está vendo aí, de memória, eu lembro que o código é 32. Se você colocar um outro número, vai aparecer um outro formato. Né? Mas aqui eu não lembro os outros números. Mas vamos supor, ó, se eu digitar aqui, ó, PDMode. Primeiro tem que estar no AutoCAD. Se eu digitar PDMode aqui, está 32. Se eu colocar, sei lá, 2, olha lá, é só um X. Né? Se eu colocar 12 é inválido, o código é inválido. Se eu quiser o círculo, 32. Volta a ser o círculo assim. Então, supondo que você tivesse feito tudo aquilo que eu falei, ou seja, a cada 1 milímetro que você se deslocasse no eixo X, o catetinho, né, pelo ângulo do cálculo do ângulo, você calculasse o quanto que é a diferença no raio, e aí aqui, a partir desse ponto, você criasse linhas paralelas exatamente também com essa variação de altura, você ia encontrar as intersecções. Aí vamos supor que você tivesse encontrado todas essas intersecções. E eu quero fazer... Vamos mexer na posição desses pontos só para... Invertida. Vamos supor que esses pontos tivessem ficado mais ou menos assim, ó. Estou mexendo na posição dos pontos, pessoal, aleatoriamente, só para você entender. Vamos supor que seus pontos tivessem ficado algo parecido com uma distribuição mais ou menos assim. Né? Vamos supor. Então são pontos no espaço, qualquer, concorda? Agora eu tirei de cima daquela distribuição homogênea. Né? Então, aqui na bandeirinha padrão, o home em inglês, tem esse comando que a gente chama de polilinha. Né? O que é isso? Você cria objetos, né, com um comando único, né, onde esse objeto combina linhas, arcos, você muda de espessura, você tem bastante recurso nesse comando. Não é muito usual, a gente não gosta, eu não gosto, né, é o meu jeito de trabalhar, eu não gosto desse comando, mas tem gente que gosta, mas eu tenho que mostrar para você. Então, ó, esse polilinha aqui, ó, que eu vou fazer? Eu vou fazer um segmento, ó, que vai pegar, né, de ponto a ponto. Ó. Para pegar o ponto, você tem que dizer para ele, ó, eu quero que você pegue o ponto. O ponto, para ele pegar a trava do ponto, é node, N-O-D-E, né? Ó, node. Se você não falar node, você tem que ir aqui
na configuração do objeto snap, né? E vir aqui você vai encontrar a opção Node, tá vendo? Aqui é ponto. Ó. Se eu travar aqui agora, eu não preciso digitar mais, ó. Ele vai pegar automático. Ó. Se você não disser para ele pegar esse ponto, ele não vai pegar, ele não vai identificar aquele objeto na sua tela, tá? Então aí vai ficar difícil para você pegar. Então vamos supor, ó, eu criei aqui, ó, esse segmento com polilinha lá, ela encara que é uma coisa só. O AutoCAD vai encarar que isso é um objeto único, né? E aí, ó, se você clicar 2 vezes nele, ele vai te abrir algumas opções, né? Converter em arco. Converter em arco. Aí ele vai vir aqui, ó, spline. Observou que mudou aqui, ó? Dá uma olhada lá. Ele procurou aí fazer com que uma função, né, matemática que passe o mais próximo possível dos pontos. Lembra? Quando vocês já chegaram a fazer ensaios e colher uma série de pontos, em física vocês chegaram a fazer aquele levantamento daqueles gráficos com os pontos reais, e aí você tem que criar uma curva que esteja na média, né, mais aproximada possível. Né? Ou então, não sei se em cálculo 1 vocês chegaram a estudar a teoria dos mínimos quadrados. Vocês estudaram isso em cálculo? Eu acho que é em cálculo 2, professor. Em cálculo 2, vocês vão ver a teoria do cálculo dos mínimos quadrados. O que é isso? Você define uma função matemática que, diante de uma distribuição de pontos, ele vai achar a média, né? A média mais próxima dos pontos, uma curva, né? Média que passa entre os pontos, de modo que a diferença da distância dessa curva até os pontos seja a mínima possível, né? A gente usa isso muito em estatística, vocês vão aprender isso. Então é o que ele faz, ó. Quando você pede para ele transformar aquele monte de linhazinha, né, que estava indo de ponto a ponto, tá vendo? Tinha uma linha que vinha desse ponto a esse ponto, desse ponto. Ele transformou aí numa curva, né, que passa obedecendo mais ou menos essa teoria aí dos mínimos quadrados. Né? E aí, a partir dessa situação, aí você pode vir aqui, né, e apagar os pontos. Né? Apagaria os pontos, ficaria a curva, por exemplo. Né? Ficaria a curva. Aí seria a curva muito mais próxima da realidade. Né? Eu, na realidade, quando eu fiz aquele artifício, né, eu fiz o artifício de virar, né, espelhar parte aqui do isocírculo, que é mais cômodo, né, porque quer queira, quer não, isso aqui é um desenho no plano que dá a impressão que é um sólido, mas na realidade esse desenho no plano é só uma ilusão. Né? Então, essa região aqui, eu usei desse artifício para representar o resultado, né, do facetado sobre a região cônica. Essa foi uma das coisas que a gente aprendeu hoje de manhã. Né? A outra coisa que a gente aprendeu hoje de manhã, eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Para comentar com vocês, né? Vamos supor aqui que eu tenha um isocírculo, né? Tem um isocírculo aqui. Agora eu vou fazer vou fazer uma linha aqui, ó. Desse centro aqui a uma certa distância, sei lá. Mais ou menos. Agora eu vou fazer um outro isocírculo. Nesse ponto. Então, isso aqui estaria... Estou simulando aqui, né, mais ou menos, né, a perspectiva daquela região, né, daquela região cônica, né. Você tem que traçar uma linha, né, que seja a mais tangente possível, se você fosse representar
a perspectiva de alguma coisa cônica, né? Vamos fazer isso direito, ó. Só para você, para eu fazer aqui, representar o cilindro aqui da parte frontal, tá fácil. Você só vai usar o comando quadrante. Você vem aqui, você vai traçar uma linha do quadrante, esse quadrante ao elipse, aqui ó, vai sair o seu cilindro. Aqui no outro cilindro, só que daí ó, eu vou quebrar aqui só para você ficar ciente. Eu tenho aqui então uma região cilíndrica daqui e aqui também, e a transição dessa maior para menor é uma conicidade. Então você precisa traçar uma linha que, se você traçar desse quadrante até esse quadrante, vai cortar um pedaço aqui, não é isso que a gente faz em perspectiva. Você precisa achar uma linha ou traçar uma linha a mais tangente possível, né, a essa elipse e a essa. Então o ponto vai estar mais ou menos, a partida está mais ou menos aqui, ó, e aqui, né, mais ou menos. É olhômetro, né, não tem jeito, mas se você tentar fazer isso no AutoCAD, você nunca vai conseguir fazer, né, uma linha aí o mais próximo ou o mais tangente possível entre dois arcos de elipse nessa situação, a não ser que você use a restrição que a gente chama de near, né? N-E-A-R, near, né? Isso aqui é próximo, ele pega o ponto mais próximo. Então, ó, eu vou traçar uma linha e aí eu vou dizer para ele, ó, eu quero a linha mais próxima possível, né? Mais próxima possível daqui, ó, mais ou menos, eu acredito que é mais... É o olhômetro, pessoal, tá vendo? Vou pegar como se eu estivesse fazendo no papel, pegando a régua, né, e achando mais ou menos o ponto tangente, né, ó. E aí eu vou fazer para ele, ó, near, mais ou menos, tá vendo? Ó, aqui não é, então é um pouquinho mais para cima, mais ou menos aqui, ó. Pronto. Aí você pode mudar, tá vendo aqui, ó, carcomeu, então essa linha é um pouco mais para baixo, ó. Vou colocar essa linha um pouco mais para baixo. Near, para não perder o ponto. Ó, é mais ou menos aqui. Então eu sei que essa linha aqui, ó, ela não é perfeitamente tangente, mas ela está muito próxima da tangente daquela região. Mesma coisa do lado de cá, né? Eu não posso traçar do quadrante, desse quadrante a esse quadrante. Mas se você for traçar do quadrante ao quadrante, olha o que vai acontecer aí na sua visão, né? Se eu traçar aqui do quadrante ao quadrante, vamos lá, essa região aqui, ó, ela é como se tivesse sido, vamos dizer assim, esmerilhado aqui, né? Não está tangente. E aqui também não está tangente. Então essa linha não está aqui, não existe essa linha. Se você fez assim, está muito longe da realidade, né? Para você traçar corretamente, você vai ter que fazer exatamente o que a gente fez lá em cima, né? Vou traçar uma linha, vou dizer para ele que eu quero traçar a linha o mais próximo possível de um ponto aqui, o mais próximo, NAR, near, né? De um ponto mais, eu penso que é mais ou menos aqui. Desse ponto aqui, ó lá. É como se aqui também tivesse se esmelhado. Então, esse meu ponto aqui, ó, agora eu vou movê-lo, ó. Vou pegar esse ponto e vou dizer de novo para ele, ó, próximo, near, é mais ou menos aqui, ó, para ficar mais, vamos dizer assim,
mais próximo da realidade. Olha a diferença, né? Quando você faz a perspectiva de uma transição cônica usando esse recurso, fica bem diferente de você usar, ó, o quadrante ficaria aqui, ó, completamente errado. Aqui, ó, usando a opção NIR, fica mais próximo da realidade. E aí, ó, depois que você fizesse isso, né, aí você pode, né, usar, né, o comando trim e cortar, né, isso aqui que não interessa pra gente, né. Isso aqui isso não interessa. Isso aqui foi usado só para construção, né? Sobrou um pedacinho. Posso cortar. Aqui ficou até que razoável. E aí você apaga aqui esse trecho aqui que a gente não vê. Isso aqui foi linha de construção, lá, um tronco. Então uma transição cônica, em perspectiva, seria um artifício para a gente fazer, seria usar então esse comando aí, essa restrição na hora de traçar a linha, né, que a gente chama de NIR. E aí fica bem próximo do que a gente faz lá na lousa, né? Entenderam a diferença, pessoal? Alguém fez assim? Não. Me desenharam mão a mão aí. Eu peguei do quadrante. Do quadrante é como se tivesse esmerilhado a peça. Você percebeu como fica bem diferente? Ó? Um pouco diferente, sim. Aqui fica mais próximo da linha. Oi? Eu fui traçando linha até achar ponto. Aí também foi o que eu fiz, só que eu usei o artifício dessa restrição, né? Pouca gente. Hoje você já viu bastante coisa nova, né? Nessas pequenas explicações aqui, você já deve ter notado que tem muita informação aí. Primeira informação é essa restrição que pouca gente utiliza, mas numa situação dessa resolve, que é esse NIR, né? Quem estiver usando o AutoCAD em português, né, basta você preceder, né, esse NIR aí dentro do comando linha com underline, ele vai pegar também o que isso faz? Quando você clicar próximo de um objeto, ele vai pegar o ponto em cima daquele objeto mais próximo da onde estava o seu cursor. Então ele vai pegar em cima daquele objeto aquele ponto. Então faz o papel aí aquela famosa, aquele alinhamento que a gente faz com a régua quando você está desenhando lá no papel, né? Quando a gente está desenhando no papel, o que a gente faz? Você tem um arco aqui, você sabe que vai ser ligado por uma linha reta, a gente aproxima a régua aqui, não é isso? A gente alinha a régua aqui e traça os dois pontos. Aqui, né, nessa linha, a gente não precisa usar, porque por coincidência, os dois pontos tangentes estão sobre o quadrante da elipse, então o AutoCAD pega. Mas fora do quadrante, ele não vai pegar. Se você, não sei se vocês tentaram, mas se tenta pegar fora do quadrante aqui, ó, com tangente, por exemplo, ele não encontra tangente. Por quê? Porque não tem tangência. Existe um ponto que é tangente a uma elipse, né? A gente traça essas linhas aqui do quadrante, porque quadrante ela entende porque ela usa o eixo maior e eixo menor para traçar uma elipse, né? Então ela vai pegar ali o quadrante, os quadrantes, né, estão exatamente, né, quando você faz um isocírculo, né, fica melhor traçar um isocírculo só para você entender o que eu estou querendo dizer. O isocírculo é uma elipse, né? Olha lá, ela é uma elipse. Mas como toda elipse, ó, aqui, ó, de quadrante a quadrante, quadrante a quadrante, é o eixo maior e o eixo menor, né, pessoal? Ó, se eu pegar aqui, ó, falar para ela, quero o quadrante aqui, ó, daqui até o outro quadrante, é o eixo maior da elipse, né? E se eu pegar desse quadrante aqui, ó, ao quadrante oposto aqui, ó, tá lá, ó.
Esse é o eixo menor dessa elipse e esse é o eixo maior dessa elipse. O comando isocírculo, ele nada mais, nada menos, ele cria esses dois eixos em função, né, do raio, né, que a gente quer representar aí na perspectiva isométrica. Mas na realidade é uma elipse. Se é uma elipse, a cada ponto que você se move sobre ela, se você considerar isso aqui uma função, né, você tem uma tangência, aquela famigerada derivada, né? A cada micro ou enésimo deslocamento que você der aqui, vai dar uma derivada que é uma tangente diferente. Então eu não consigo pegar o mesmo ponto em em duas elipses consecutivas com o mouse. A gente tem que falar com o AutoCAD para o AutoCAD pegar. Então a gente usa esse recurso do quadrante ou então esse mira aí para aproximar, né? Fazer alguma coisa aproximada da realidade. É isso que acontece. Você aprendeu esse recurso do NIR, você aprendeu o comando divide, né? O que é o comando divide? Se você tiver uma situação, né? Você tem um segmento qualquer, aqui eu tenho esse segmento aqui, e você tem, né, de repente, que fazer uma grade que nesse comprimento você quer colocar 33 aletas. Aí você tem que saber qual é a distância exata, né, que eu devo colocar nessa distância para caber 33. Você não se mata. Você digita o comando divide, né, que a gente fala divide, né? Esse comando aqui, ó, divide. Ele vai falar o quê? Que objeto você quer dividir? Eu quero dividir esse. Quantas? 33 partes. E ele não fez nada, não. Ele fez. Ele criou uma marcaçãozinha, ele criou um pontinho. Ele criou aqui 32 pontos sobre essa linha, determinando 33 segmentos igualmente espaçados. Agora, para eu enxergar os pontos, aí você vai digitar o tal do PDMOD, né? PDMOD, e você vai dizer, ó, 32 ele vai fazer um círculo, ó. Então, se você contar aqui, ó, como eu dividi em 33, vai ter 32 círculos. E o centro de cada círculo, está, né, entre centros, está em iguais distâncias. Porque ele dividiu esse camarada aqui em 33 passos. Se você quiser traçar uma linha que parta do centro desse círculo, isso não é